Olá, eu sou a Vivi Deck, jornalista, e esse é o podcast Gente de Quem? Esse é um podcast que fala sobre assuntos diversos sobre a família, né? Sobre gravidez, maternidade, paternidade. E hoje o nosso tema é um tema bem especial. A gente vai falar sobre como estimular a fala do bebê, né? Das crianças também, né? Desde do início, né? Das primeiras palavrinhas, né? Até mesmo o desenvolvimento da linguagem. E para esse episódio, estamos aqui com convidadas muito especiais. Estou aqui com a Raquel, doutora Raquel Luzardo. Olá, Tudo tudo bem? Tudo ótimo. A doutora Raquel é fonoaudióloga da Santa Casa e ela tem um Instagram que a gente ama aqui, né? Muito. Depois eu vou colocar aqui para vocês também na descrição. Estamos aqui também com a Juliana. Olá, gente, Juliana tudo bem? Marinho. A Ju, ela tem um Instagram que chama Tudo por Nossos Filhos. Ela é empresária e daqui a pouquinho ela também se apresenta para vocês. E também a Camila Salgado, mais conhecida como Mãe do Bento, né? Agora os outros predicados todos foram embora e agora as pessoas, olha, Camila, Mãe do Bento. E eu amo. Muito bom você estar aqui com a gente hoje. Eu Obrigada, que agradeço viu? o convite. Falar sobre maternidade para mim ficou uma coisa tão espontânea, porque eu vivo tão intensamente isso, que eu gosto muito de falar sobre isso. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de convite, eu fico muito honrada. Obrigada. Obrigada a você. Bom, vamos lá. Raquel, você é gente de quem? Então, sou Luzardo, sou lá do Sul, sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, na verdade, né? E arranquei meu sotaque para poder vir trabalhar aqui em São Paulo. Sou mãe do Gabriel. Então, essa é a minha gente. Ju, você é gente de quem? Eu sou a Juliana, mãe da Alice e da Maria Clara, esposa do Janderson, filha da Bela e do Zito, por isso que é da marca, The Bella for Baby também. E sou a gente deles, da minha família, de todo mundo também. Obrigada, Ju. Você é aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço o convite. Camila, você é gente de quem? Eu sou filha da Paula e do Luiz, lá de Belém do Pará. Já moro aqui em São Paulo já faz 11 anos praticamente. Mãe do Bento, esposa do Eliezer, mãe de 2 cachorrinhas também. E tô assim muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, gente. Bom, vamos lá, vamos começar. Esse é um tema que eu acho que gera uma certa ansiedade, né, por parte das mães, dos pais, né, dos avós também. E a gente quis trazer esse tema até mesmo para desmistificar algumas questões, que eu acho que vai ser muito, muito rica a nossa conversa. A Raquel está aqui hoje, a doutora Raquel, para passar para a gente aí várias informações, tá? Então, em primeiro lugar, Raquel, eu queria que você passasse para a gente, assim, falasse um pouquinho sobre a linguagem, né? Quando que começam os primeiros balbuciar, que fala, né? Balbucio, né? Balbucio, né? Dos bebês, assim. Quando que começa? Então, a gente fala que o desenvolvimento da linguagem começa lá na barriga. Quando a gente coloca a música para o bebê ouvir dentro da barriga, quando o pai chega do trabalho e conversa com a barriga, então já está colocando esses sons em contato com esse neném lá dentro da barriga da mãe, então aí já está fazendo o desenvolvimento da linguagem, né? Depois que o neném nasce, está no meio que ele vive, faz parte do desenvolvimento da linguagem. Eu costumo falar assim que o mundo que a criança conhece é o mundo que a gente mostra para ela. E a gente precisa mostrar o mundo para essa criança. E é nesse mostrar de mundo que a gente está estimulando a linguagem. Então, esse neném nasceu, esse neném começou a mamar, ele começa a fazer sons, sons guturais. São os primeiros sons que o bebê faz lá, com mesinhos, né, bem pequenininho, com dias de vida. Então, isso já é o desenvolvimento da linguagem, são esses pequenos sons. O choro do neném, o neném se comunica pelo choro. Isso também é linguagem, é uma forma de comunicação. A comunicação corporogestual, a carinha que o neném faz, os primeiros sorrisos, os sorrisos reflexos, tudo isso é comunicação, né? E aí os sons vão aparecendo, o balbucio vai aparecendo, ele começa a fazer vocalizações. A gente fala que o balbucio é um saco de gato, né? Cabe tudo lá dentro. Então começa com as vocalizações, com as consonantizações, depois eles falam as sílabas, depois eles reduplicam as sílabas ba, 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 pá, pá, pá. Então esse é a construção aí da linguagem. E como que o bebê percebe isso? Porque a gente interpreta. Quem dá o valor para a linguagem é o outro. Por isso que uma pessoa sozinha, a linguagem não vai, porque eu preciso de interação. A base da linguagem é a interação. Então, o neném começa a fazer esses sons e aí a mãe interpreta esse som. O bebê está lá no berço com
6 meses, 7 meses, 8, começa nessa coisa de fazer sons. Ele tá brincando, ele tá experimentando esses barulhinhos aí, né? E ele começa lá, pá, 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 bababá, mamamá. Na hora que ele fala mamamá, a mamãe pula de onde ela estiver e vai lá, você chamou a mamãe. E aí o neném, tá tudo bem, nem tchum pra isso. Na segunda vez que faz isso, na terceira vez, o neném começa a entender que toda vez que ele faz mamamã, a mamãe vem. E aí ele fez essa associação. Mas quem deu esse contraponto foi o adulto, né? É o outro que faz essa interação. Então, é um processo lindo. Deixar eu fico contando aqui. Doutora, como que a gente percebe, assim, como que os pais podem, então, desde o início, né, assim, desde quando que os pais devem começar essa estimulação? Desde sempre. Desde sempre a gente precisa conversar com o neném. O que a gente tem no imaginário, assim, né? Se o neném não fala, eu não preciso falar com ele. Então, eu vou lá trocar a fralda, não preciso falar com o neném. Eu vou dar comida, não preciso falar. Eu vou dar de mamar. Não, é nessa hora que a gente vai conversar, que a gente vai contar o que a gente vai fazer. A gente vai trocar fralda, a gente vai conversar com o neném, a gente vai pegar o pé do neném e fazer massagem, vai dizer, olha o pé, olha o chulé. E aí você vai começando a contar, a narrar, a dizer o que você vai fazer. Na hora do banho, você vai nomear as partes do corpo, você vai nomear os utensílios que você vai utilizar. Então, tudo isso é estimulação de linguagem, desde o neném bem pequenininho. Você vai antecipando a rotina, você vai contar que você vai comer, que depois vocês vão andar de carro e que daqui a pouco o papai vai chegar em casa. Então, aí você vai narrando e vai contando, e tudo isso é estimulação de linguagem, né? Uma dica que eu adoro dar, o bebê aprende a falar por imitação. Então, a pandemia atrapalhou tudo. Tava todo mundo de máscara, neném não via a boca de ninguém se mexer. Porque ver a boca se mexendo é um super recurso para estimular a fala, né? Com certeza. Então, eu conto para as mães, usem batom vermelho. Porque aí, com batom vermelho, você chama atenção para sua boca e o neném vê os movimentos da boca. Uma vez fui dar essa orientação no consultório e o pai disse, eu também preciso usar o batom? Eu digo, não preciso. Também não vamos exagerar. Mas é um super recurso, porque daí você traz a atenção do bebê para os movimentos da sua boca e ele vai tentando fazer essa imitação, né? Você comentou da máscara, né? Aqui a gente está com a Camila e com a Ju, que tiveram os filhos na pandemia. Né? E foi um momento que as crianças, né, assim, os bebês e até as crianças um pouco mais velhas que estavam nesse momento de serem estimuladas, de terem menos interação com as pessoas, além da máscara, né? Você sentiu isso no seu consultório? Total, apareceu muito, assim, né? Teve um boom de crianças com essa dificuldade de interação. As crianças chegavam no consultório, eu abria a porta, ele grudava, assim, no colo da mãe, do pai, que não via outra pessoa, né? Porque estava o tempo todo em casa. E aí começou a ver gente, não conhecia gente diferente, porque lembra, no começo da pandemia, agora, graças a Deus, ficou para trás. Mas lá no começo a gente não podia ir na casa de ninguém, não se sabia como era essa doença. Então, os mais velhos, lembra? Ficaram guardadinhos em casa, então as crianças não podiam ir na casa da avó, as crianças não puderam ir para a escola, não podia fazer nada, não podia ir passear no parque, não podia ir na festa do aniversário do amigo. Então, assim, ficou restrito de tudo, né? E dessa interação, a gente não via pessoas, a gente não via a boca se mexendo por causa da máscara e a gente não via a gente, né? E a gente não podia ver o mundo, não podia passear no quarteirão, não podia fazer nada. Não podia nada. Eu senti que o Bento, no caso, né, o meu filho, a gente foi um pouco um contraponto disso aí, mas eu acho também que porque a nossa personalidade, minha e do Eliezer, que tá, assim, 24 horas com ele, né? A gente é muito falante, muito, assim, eu falo assim, que a gente fala pelos cotovelos. Então, desde, assim, nenenzinho, miudinho, assim, ia trocar fralda, cadê, não sei o quê? E, tipo assim, toda hora falando. E a gente fazia a voz dele, como se ele estivesse falando com a gente. Então você quer isso? Você quer isso, então eu vou pegar pra você. Peraí, não sei o quê. Então eu acho assim que, tipo, essa conversa, mesmo ainda ele não conversando, a gente interpretando as falinhas e fazia as vozinhas e não sei o quê. Cara, a gente, assim, acha também que pelo fato da pandemia, a gente trabalha muito com evento, né? Então, a gente ficou em casa com ele 100%, full time, né? E isso veio pra muitas coisas boas e até hoje eu não consigo me despregar dele. Agora ele vai pra escola, então não tem mais jeito. Mas, assim, foi, assim, um negócio, assim, muito grude, assim. Então, isso também eu acho que ele desenvolveu a fala muito rápido por causa disso, por estar perto dos pais, que é o porto seguro, né? O tempo todo, 24 horas, e falando com ele, estimulando, não sei o quê. Por isso eu acho que ele é muito estimulado e falou muito rápido. E fala assim, impressionante, você conversa com ele, ele fala
certinho as coisas. Ele só tem 2 anos e 2 meses. E uma pergunta, vocês sempre falaram com ele como... Isso eu também quero que você complete depois. Vocês falavam com ele com voz de criança ou aquela coisa assim de falar... Até alguns pais falam errado como a criança, sabe? Não, É a gente uma coisa nunca meio falou... instintiva, né? É. Ou não? Vocês falavam com ele como um adulto? Não, a gente sempre falava com ele normal, assim. Como se ele já Uhum. entendesse tudo. Uhum. Nem se ele ainda não entendendo, assim, né? Mas parecia que ele estava entendendo, assim. Ele sempre foi muito expressivo, um bebê muito expressivo. Ele fazia, assim, umas carinhas assim. Aí eu, pronto, ele tá entendendo, então vamos lá. Aí que me impulsionava pra conversar. E aí também eu acho que uma coisa que a gente fez que deu muito certo, isso eu acho que influenciou muito. Porque eu fui criada na época da Disney, né? Uhum. Tudo era cantado. Tudo. As princesas, o castelo e não sei o quê. Tudo tinha uma música pra tudo. E eu absorvi muito isso na minha infância. E com o Bento, ele ia tomar banho, eu cantava. Ele ia dormir, pra dormir, cantava. Nas mamadas, eu cantava pra ele. Qualquer musiquinha, ou até uma música de adulto. E isso eu acho que fez muita diferença, assim. Porque hoje ele é uma criança extremamente musical. O Eliezer, o meu marido, ele é DJ. E ele... Por isso. Também, né? Então, ele produz música e ele tem uma playlist só dele. O Bento, você não tá entendendo, a playlist é em inglês. Ó, ele não sabe o que ele tá falando, mas ele canta as músicas do pai. Você acredita nisso? A gente Lindo. filma, porque se eu não filmar, ninguém acredita. E aí ele canta em inglês. I love you so. Aí eu falo assim, gente, não é possível. Será que eu sou muito babona? Tem uns 20 mil vídeos no meu celular dele cantando. Por causa que é disso, sabe? Eu acho que como a gente canta muito lá em casa, pra ele desde sempre, e em todas as situações, ele ficou muito musical, muito musical. E, doutora, faz isso que a Camila, né, relatou aqui, faz sentido, né? Super, porque a música é tudo que a gente precisa de base, né? Então tem melodia, tem ritmo, tem prosódia, tem a cadência musical, então tudo isso faz parte da fala, né? Então é pré-requisito aí. E assim, como tá muito, já não tá tão recente o início da fala dele, agora vocês conversando, a gente conversando sobre isso, eu consigo lembrar lá no inicinho que realmente ele as primeiras palavrinhas dele foram musiquinhas. Borboletinha, tá na cozinha. Eu tenho esse vídeo, ele miudinho cantando essa música, a coisa mais linda do mundo, assim. E aí, tipo assim, foi isso, sabe? Tipo, ele começou a falar mamãe, papai, nananã, vovô, vovó. Mas ao mesmo tempo que ele começou a falar essas primeiras palavrinhas, ele falava também, ele cantava as musiquinhas. E aí, aos poucos, foi desprendendo da musiquinha e foi falando as frasezinhas e conversando agora, né? Agora, com a Camila falando, é engraçado, porque na escolinha da minha filha, ela tá na escolinha desde 1 aninho, né? E lá os meninos não falam na sala dela. Tem muito Então a disso. gente fica assim, ai, menino é mais devagar, menino demora pra falar. Mas é engraçado que ontem a gente teve uma reunião na escola e as mães dos meninos, em especial, perguntando como é que eles se comunicam, porque em casa eles não falam nada. E aí vem essa questão, o que você faz? Eu falo, gente, eu acho que é muito particular de cada criança isso, eu acho que você não tem que... Ai, mas será que eu tenho que levar na fono? Será que tem autismo? E aí eu falo, ai, gente, não vem falar comigo, porque como eu tenho um Instagram e a gente fala muito sobre essa questão, eu tenho minha filha mais velha, eu falo, gente, não, eu não sou especialista, é melhor você ir numa pediatra, que aí ela vai te orientar, porque eu não sei qual que é a sua convivência em casa com a criança. Então vem essa questão, mas agora com o Bento você vê que não tem nada a ver essa questão de menino e menina, né? Eu acho que influencia muito, né, doutora, a personalidade dos pais em relação aos filhos, assim, por exemplo, se o casal é um pouco mais, não é de falar muito, de se comunicar, fica quieto, não sei o quê, é mais introvertido, eu acho que isso passa um pouco. Total. Aí a criança acaba também ficando, né? Ou então, às vezes, também, o jeito como você se comunica. Porque não adianta nada. Eu tenho amigos e tal que falam muito com a gente,
mas não falam com a criança. Eu acho que não se sentem ridículos falando com um bebê. Ou até fala com a criança, mas fala demais, não dá tempo. Você já viu A aquela? criança não Você consegue quer água, tá aqui entender. sua água. Agora você quer não sei o que lá, tá o pão. E agora esse, e aí fica falando, doutora, falando, muito e a criança rápido. não tem tempo de responder, né? Doutora, qual que é a medida, então? Eu sei que é difícil, não, é difícil dar uma receita, não é receita de bolo, não é isso, mas assim, até para quem está assistindo a gente entender, né? É claro que cada um tem sua personalidade, tem que ser respeitada, né? A sua identidade como casal, como pais e tudo mais, mas deve ter um meio termo, né, nessa história. Eu acho que assim, a gente precisa, eu vejo que a criança precisa estar num meio rico de estímulos, né? Porque dos fatores aí de atraso, de problemas de aquisição de fala de linguagem tardio, é a falta de estímulo. Então, por exemplo, na pandemia, as crianças ficaram sem estímulo, a grande maioria, né? Então, isso é um ponto. A gente precisa estimular as crianças, precisa estimular a criança do jeito certo, mas tem aí a personalidade, a particularidade de cada família, de cada criança. E o que eu sempre falo? Aonde que está o limite? A gente precisa prestar atenção e perceber os marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, tem aquela criança que é mais falante, tem aquela que é menos falante, mas e aí? Onde que está a medida? A medida está nos marcos, né? Então tem aquela coisa, cada criança tem seu tempo? Até tem, mas a gente precisa ver se o tempo não está atrasado, né? Então a gente precisa medir pelos marcos do desenvolvimento, que é o padrão que a gente tem para ver se está tudo caminhando bem, porque também não dá para a gente deixar a criança o tempo dela e o tempo dela está atrasado demais, e a gente vai esperar até quando se ela está com alguma questão, então a gente precisa cuidar. Né? Então, assim, igual você falou do autismo, nem todo atraso é autismo, mas todo atraso precisa ser cuidado. E a gente precisa ver se essa criança tem atraso ou não, né? E é aí que a gente vê nos marcos do desenvolvimento. Então, quer dizer, o ideal é ver nos marcos de desenvolvimento e não comparativos, né? Porque alguns vão se desenvolver mais cedo, né? Como é o caso do Bento, que desde pequenininho, né? Mega estimulado. Que falou super ambiente. cedo, né? O ambiente, então, eu um acho ambiente também rico de estimulação, né? O ambiente também, eu acho que a personalidade e eu acho que também as experiências, porque a gente, mesmo estando na pandemia, por exemplo, meus pais não moram aqui e os pais do Eliezer não moram, então a gente, Natal, aniversário, não sei o que, sempre viajou muito com ele, fora nosso trabalho que a gente viaja, então eu não tinha coragem, eu falo que eu acho que é um problema, assim, sabe? Sério, eu acho que é um problema meu. Porque eu não consigo, sabe? Tipo, eu até no início, quando ele nasceu, eu tinha uma pessoa que ajudava a cuidar e tal, mas eu não conseguia deixar pra cuidar. Eu queria fazer tudo. E isso é ruim até, né? Mas assim, eu não conseguia. Então, tipo, ele sempre viajou pra todos os lugares com a gente. Pegou voo com 3 meses. E assim, era um atrás do outro. E ele ia muito pra lugares diferentes. Então, ele é uma criança que, se ele tem o peito dele, ele dorme em qualquer lugar, sabe? Tipo, eu até não consegui desmamar ainda por causa disso, porque o que acontece? Isso também da fala é um negócio, porque ele fala. E ele não desmamou ainda. Então, quando eu tento desmamar, ai, gente, ele fala. horrível. Vou te falar, dói o coração. Peito, ai, peito. Meu filho, tá doendo aqui. Aí eu invento tudo que você puder imaginar, eu já falei, não adianta nada. Aí Ai, deixa. eu vou fazer. Tá ótimo. Tá tudo bem. Ele faz uma carinha assim, peito, mamãe, peito. Não, assim, pra mim, eu já tava sentindo a vontade, principalmente que agora, 30 de janeiro, eu falo 30 essa data várias vezes pra entrar na minha cabeça. 30 de janeiro ele começa a escola. Então, tipo assim, já tá na hora de começar o desmame pra mim, na minha cabeça, assim, né? Até pra ele não sentir falta na escola e tal. Eu não consigo por causa disso. Mamãezinha. E ele não fala mamãe. Mamãezinha. Ai, gente, que estrutura que eu tenho pra não dar o peito. Com certeza ele não vai chorar pra ir pra escola. Quem vai chorar é você. Com certeza, eu sou louca. Por isso que eu já tô falando 30 de janeiro, pra isso entrar, sabe? Na minha cabeça e eu não dar peitinho. Eu falo, Eliezer, me tranca no quarto e leva essa criança na escola. E o que você passou com o Bento foi um privilégio. Porque eu e até meu marido, nós tivemos que voltar ao trabalho e não podia ficar o 100% do tempo junto com ela para estimular. E aí a escola, para mim, foi uma grande ajuda, porque lá na escola ela se desenvolveu assim, rapidinho também. Porém, tinha uma amiguinha dela na sala que era com uma babá. E aí, quando a menina entrou na escola, a menina entrou travada, porque a babá não estimulava. Ela não tinha o brincar, então a menina era num cantinho e a escola foi aos poucos trabalhando essa criança. E aí a menina do nada também começou a falar,
começou a brincar. Então, é o que eu falo, além do privilégio de ficar com pais que têm essa estimulação, que você tá ali o tempo todo, tem pais que não conseguem e não tem babá que não consegue. E aí tem escola que consegue, tem escola que não consegue. Então, a gente tem que entender que é um conjunto. Exatamente. E por isso que aí eu bato na tecla do marco. Como é que a gente vai saber se é uma falta de estímulo? Então, você se guia pelo marco e vai. Tá fora do marco, leva na fono. Né? Porque aí a gente avalia, vê o que tá faltando, qual é o pré-requisito que tá faltando. Né? Das bases aí da linguagem, para ver onde é que a gente pode atuar. E qual é o marco? Por exemplo, uma criança que nem a minha começou a falar com 1 ano e 2, 1 ano e 3, que eu acho que é que nem o caso do Bento. Mamãe e papai, para mim foi o básico, foi isso, não falar corretamente. Mas tem crianças que com 1 ano e 9, 1 ano e 10 ainda não falam. E qual é esse marco que a gente consegue se basear? Tem os marcos menorzinhos, mas eu falo que esses a fono sabe. Os pais precisam saber os principais, né? Então, por exemplo, o marco de 1 ano. O que tem que acontecer com 1 aninho? A criança tem que falar as primeiras palavrinhas, né? Então, as primeiras palavrinhas aparecem por volta dos 12 meses. E aí é isso, por volta dos 12 meses. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Então, tem aquelas crianças que falam mamãe, papai, com 10, com 11 meses, com 12 meses. Tem aquela que fala também com 13, com 14, com 15. E tá tudo bem. O que não pode é ser muito depois. 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses e não fala nada ainda, aí a gente já tem que ligar a anteninha, né? Porque alguma coisa tem. Então, esse é o marco dos 12 meses, 1 aninho. Com 2 a criança tem que falar frases. E aí não é frase perfeita e completa. São frases simples, de 2 palavrinhas. Eu gosto de um verbo e um substantivo. E aí, para a criança falar frase com verbo, ela precisa ter repertório, ela precisa ter muito vocabulário para ela conseguir juntar uma palavra na outra, né? E eu também acho que o que ajuda também nesse sentido dessa evolução da fala, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu acho que ajuda muito, que ajuda muito é a questão, por exemplo, a criança tem que entender que ela está sendo entendida. Por exemplo, o Bento, eu falo direto isso com meu marido, né? Porque às vezes ele não fala isso e tal. E aí eu falo, finge que entendeu. Aí eu falo assim, aí ele fala um negócio muito rápido. Aí eu, tá, você quer não sei o quê. Aí ele fica olhando pra minha cara assim, como que diz, não é isso, mamãe? Aí eu, mas me explica direito o que você tá entendendo, não sei o quê. Aí eu começo a desenvolver um assunto com ele pra eu entender o que ele quer. Aí quando eu entendo o que ele quer, tá, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu empurro o Eliezer. Aí Eliezer, ele quer tal coisa, não sei o quê, não sei o quê. Aí pronto, aí desenvolve o papo. E aí o que aconteceu? Por causa disso, da gente sempre buscar entender o que ele tá falando, ele não fica acanhado de falar. Ele sai... Perfeito. Falando, porque ele não fica com medo de errar, assim, eu acho, sabe? Se errar... A gente vai tentar entender. Eles vão tentar entender. Exatamente. Isso é a chave aí, né? De você interpretar o que a criança tá falando. Mesmo que você não entendeu. Você busca pelo contexto, né? Então, assim, você não entendeu nada do que ele disse, mas ele tem um carrinho amarelo na mão. É verdade, esse carrinho amarelo da sua mão, né? Então, assim... Vai achando um jeito pelo contexto, né? Tenta interpretar de alguma forma aquilo que ele tá falando, porque às vezes para criança é muito difícil elaborar. Falar é muito difícil, gente. É tanta coisa que a gente precisa coordenar. E é a mensagem, e é aonde que a minha língua vai. Eu tô aqui falando palavras, mas a minha língua tá mexendo, meu cérebro tá mexendo, eu tô respirando tudo ao mesmo tempo. Imagina tudo isso para uma criança de 1 aninho. Que tá aprendendo, né? Ele tá aprendendo, é muito complexo. Então, às vezes, é um esforço muito grande. E aí ele faz um tremendo esforço e o outro não entendeu. Puxa vida, ainda diz, repete que eu não entendi. Puxa vida, repetir. A pessoa, ele fica arrasado. Exatamente. Não, e o mais engraçado é que, assim, tem que ser um conjunto ali, né? Do pai e da mãe. E era muito engraçado, porque eu entendia mais ou menos quase 90% que ele tava falando e o Eliezer ficava assim... Camila, ele tá falando o que ele falou aí, não sei o quê. Aí eu falo assim, não, amor, agora você vai ter que entender. Você vai ter que começar a conversar com ele, não sei o quê. Aí depois de um tempo, o Elias entendeu o manejo do negócio e agora, tipo assim, super pegou o negócio e... Eu falo que mãe vem com tecla SAP, né? Porque mãe sempre entende o que a criança tá falando. É impressionante. Doutora, você estava falando sobre os marcos do... Né, os marcos do desenvolvimento. Então, você falou o primeiro marco. Isso, o primeiro marco, 12 meses, as primeiras palavrinhas. Com 24 meses, né? 2 aninhos, as frases simples. E aí, não precisa ser uma frase super perfeita e nem as palavras completamente, né? Por exemplo, tartaruga. Uma palavra muito difícil, muito comprida, muito grande, polissílabas. Então, muito R, né? Então, a criança vai simplificar. Ela pode
pode falar o pedaço do começo ou o pedaço do final, ou repetir sílaba, tá tudo bem. Não precisa falar perfeitamente. Então, marco dos 12 e dos 24. Dos 3 anos, qual é o marco dos 3 anos? Essa criança já está falando muito, já não fala mais frases simples, já fala frases bem elaboradas, já conta histórias, já relata fatos, e aí eu falo que tem o teste do elevador, né? Com 3 anos, as outras pessoas precisam entender o que essa criança está falando, né? E não só o pai e a mãe e quem convive com ela. E aí tem o teste do elevador, sabe quando a gente desce no elevador com a criança e vem aquele vizinho simpático, vem puxar papo, e aí, onde você vai? E aí a criança conta pro vizinho onde vai. Conta e aí tudo já. E aí o vizinho faz uma cara assim, olha pra mãe da criança e fala, o que ele falou? O vizinho não entendeu nada. Se a criança tem 3 anos ou mais, tem alguma coisa errada. Não passou no teste do elevador, porque o vizinho precisa entender a criança com 3 anos, né? Outras pessoas precisam entender o que a criança diz. Então, com 3 anos é isso, ser entendido pelas outras pessoas. Esse é o marco. E com 4 anos, a criança já tem condições de falar todos os sons da língua corretamente. Então, aquelas trocas, né, de fonema, elas, teoricamente, já podem ter sido superadas. A gente, normalmente, até os 5 anos, elas têm para adquirir todos os sons, mas com 4, elas já conseguem falar tudo corretamente. E assim, todo esse estímulo, tudo, não quer dizer que tem que ser, a criança de 1 ano e meio, ela tem que começar a falar. A criança de 1 ano tem que falar. Não, mas, por exemplo, eu acho que você tem que ter o papel de estimular e uma das coisas que eu observava muito nesse sentido dos marcos que você falou e tudo, era nas idas da pediatra. Porque a nossa pediatra, ela tinha uma cartilha, assim, ela ia ticando. Ele já faz isso? Aí, já! E a gente super, já faz isso! Aí já faz isso. Já faz isso. A Iva já faz isso. Né? Tem um aplicativo, não tem? Já faz isso. Aí a gente... Isso não. Aí Eliezer, não, isso não. Aí a gente, não, você tá mentindo pra ela, não sei o quê. Aí a gente ficava, né? Não, mas ele já fez uma vez isso, não sei o quê. Então, acho que isso também, para os pais se ligarem, que tem esses marcos, né? Pra gente acompanhar o desenvolvimento. Não que a criança tenha que ser obrigada a estar ali preparada e fazer naquele momento, né? Porque nem todo mundo tem seu tempo de desenvolvimento, isso é normal. Essas comparações que vó, tia, fazem, porque falando assim, por exemplo, dentro da minha família ou dentro da minha casa, porque o meu filho já fez tal coisa com tal idade. Aí, tipo, puta, é aquela mãe que o filho ainda não fez, fica, tipo assim, um grilinho, cri, cri, puta, e agora, né? Tipo, então, assim, você tem que ter um pouco de... Sensibilidade, né? Porque não é porque o filho ainda não fala também que aquela mãe não tá cumprindo seu papel de mãe, não tá se doando, não tá ali, exatamente, né? Então, eu acho que tudo... Mas é legal, a gente que tá assim... Eu não, nem tanto quanto você, mas essa questão da internet... Eu mostro muito do dia a dia da Alice. A minha filha, ela é engraçada, assim. Ela não fala correto, ela não fala bem bonitinha. Eu falo que hoje ela fala na língua do G. Então, por exemplo, ela canta o hino nacional, eu fiquei besta, e ela nem canta, por exemplo, ela que vai ter uma apresentação na escola, ela ficou esperta com as crianças mais velhas, e ela canta, aí ela faz Plácida, ela canta certinho, as etapas certinha, você entende, acho que até quem é de fora. E esses dias eu postei, e uma mãe fez assim, Ju, minha filha tem 2 anos e 9, olha a diferença. E minha filha não tá falando isso. Eu falei pra ela, você tá estimulando? Aí ela fez assim, como assim? Eu falei, brinca, se joga no chão, canta a música da Xuxa. Eu falei, olha, eu na idade da minha mais velha, não vou me comparar com a Alice, porque a minha mais velha ouvia muito Xuxa. E a Xuxa tem umas partes no DVD que ela faz 1, 2. Então, a sua filha já tem que ficar... Eu falei, tenta. Ela, eu não gosto, né? Por causa da minha religião. Eu falei, olha, só para você testar, para ver se você precisa realmente levar ela para algum médico, alguma coisa assim. E aí ela falou que começou. E a menina começou a prestar atenção, mas não emitia nenhum som. E aí é preocupante. Aí ela, Ju, o que você acha? Eu fiz, eu não acho, né? Eu falei, leva no médico, leva numa fono. Se você tá percebendo, não se compara. Eu falava pra ela, comparar é tirar a nossa felicidade. Verdade. Porque a gente fica triste com algumas comparações. Por exemplo, eu não comparo a minha filha com a Alice
da Morgana, né? Porque senão eu ia ficar arrasada, assim, né? Alice cantando no Da intervalo propaganda. do jogo, Do perfeitamente. jogo, Nem né? eu. Nem eu Não, eu canto. não tenho memória para lembrar o que a Alice cantou ali, né? E aí foi aí que ela se tocou e ela levou no médico. E aí ela descobriu o autismo na menina. Ela falou, aí ela voltou para me agradecer, Ju, obrigada, porque você expõe muito, não deve ser fácil expor assim, mas foi vendo essas questões da Alice, porque eu agora adoro seguir a Alice, que eu percebi que eu estava falhando. Eu falei, calma, não se cobra. Todas nós falhamos, né? Com Não é certeza, assim. ninguém é perfeito. Eu falei, eu tenho o meu jeito, eu falo pra caramba, eu canto, eu pulo, eu danço, mas é meu, não é seu. É a né? questão da É a personalidade mesma dos coisa pais. de você com o Bento, não pode comparar, entendeu? E assim, esse negócio que você falou senta no chão e brinca, cara, como isso desenvolve a criança? Nossa, de demais. brincar, porque você entra no mundo deles, né? Esse negócio de fazer o som do carrinho, o aviãozinho, O Bento, ele é super onomatopédio, assim, sabe? Tudo é o som. Aí fez PUC. Aí faz tac. Aí ele contando, você ri Essa muito. questão do brinquedo, por exemplo, a Raquel no perfil, para quem depois eu vou pôr na descrição, é Raquel Luzardo, Isso, né? Raquel Luzardo com Z, né? Isso. No perfil da Raquel, ela mostra muito assim essa estimulação através do brinquedo. Então, muitas vezes os pais compram um brinquedo, deixam ali o brinquedo, e muitas vezes a criança não vai criar um interesse naquilo, né? E aí você mostra como cada brinquedo, eu acho muito interessante, né? Quem puder olhar, eu acho assim incrível. Como cada brinquedo, então, por exemplo, blocos, você coloca os blocos e aí você vai criar uma história em cima daquele brinquedo e não ele ali como um objeto, como outro qualquer, né? Porque você pra criar gente um faz contexto. sentido. É isso, é usar o brinquedo para estimular a criança, né? E às vezes não precisa nem ser o brinquedo, você pode usar de brinquedo qualquer coisa. Sim. Né? Então a ideia é você ajudar a criança a construir em cima daquilo, né? E aí você vai desenvolvendo o repertório. E os sons onomatopéicos são incríveis, assim, ajuda muito no desenvolvimento da fala, porque são os primeiros sons que a criança consegue fazer, né? Então é mais fácil você fazer um som do que uma palavra inteira. Então por isso que a gente começa por eles. Por E isso a que tem a música? galinha. Cocó, que é as primeiras coisas que eles aprendem, né? Tipo, o som dos animaizinhos. E a música? Como que os pais podem estimular através da música? Ai, amo estimular com música. E aí é o que eu falo também para os pacientes. E pode ser qualquer música, não precisa ser só as lá da Galinha Pintadinha. Pode ser o seu repertório. Tipo, meu filho sabia todas do Legião Urbana, que eu adoro. Então, assim, as músicas que a gente gosta de cantar, né? Igual a moça aí que você falou da Xuxa que não gosta da Xuxa, canta outra coisa que tá tudo bem. Sim, né? Canta aquilo que você gosta. Coloca pro seu filho o seu repertório também, né? Outro dia a gente também fez uma musicalização lá na clínica e aí a musicoterapeuta começou a trazer músicas. Eu digo, pode ser qualquer música, pode trazer música de adulto também, que a gente curte, e as crianças também. Então, ajuda muito, porque você está trazendo palavras novas, você está trazendo ritmo, você está trazendo melodia. Então, a criança vai se familiarizando com todo esse universo, né? E ajuda muito. A minha fala margens plácidas. Olha que lindo. Do jeito dela, mas a gente entende. E esse negócio da música que você falou... eu me lembrei agora de uma situação que eu falava muito com o Bento no início, bem no início que ele começou a falar, assim, com 1 ano e pouquinho. Eu cantava pra ele e eu sou muito ansiosa, sabe? Eu queria logo que ele falasse. Eu não minto isso, eu tinha logo vontade que ele falasse. E aí, eu falava assim, meu pintinho amarelo. Aí ele, ninho. Aí eu, cabe aqui na minha mão. Aí pronto. No instante, uma semana depois, o menino já tava cantando o Pintinho Amarelinho. Todinho. Perfeito. E essa é a dica, né? Você As deixa rimas. a criança completar o final da palavra, né? Então, e quando a música é muito comprida, você deixa só a última sílaba, por exemplo. A que eu mais adoro pra estimular é o sapo não lava o pé. Porque é tudo Muito pequeno, mais, né? Pé e chulé. E é tudo muito pequenininho, não tem sílaba comprida, assim, e nem sílaba complexa. Igual, brilha, brilha, estrelinho. A tragédia. Porque a palavra é muito difícil. Ai, mas ele cantou isso no início. Então,
Brilha, brilha. Mas foi uma das difícil. primeiras. Eu acho mais difícil. Eu gosto mais da do sapo, que é mais simples. Mas, claro, você tem que apresentar todas. Todas, né? A Brilha, Brilha, ela vai aprender do jeitinho dela, não vai sair todos os R's e L's do começo e tá tudo bem. Vai aprendendo o ritmo, vai fazendo o gesto e as palavrinhas vão aparecendo. Ô, doutora, uma outra questão também que eu queria falar é sobre essa ansiedade, né? Você comentou sobre a ansiedade de falar. Então, assim, a gente tem essa ansiedade, até mesmo porque a linguagem é algo assim, é quase que libertador, né? Quando eles começam a falar. Por quê? Porque a gente entende o que eles querem. Principalmente quando eles estão com alguma dor. Sim, por exemplo, exato. bateu. Isso simplifica a nossa vida, né? Porque a gente já sabe exatamente o lugar. Aonde? Então, claro que a linguagem e fora que é uma fofura, né? É demais, assim, né? A gente, se você, né, tem os vídeos depois gravados e tudo mais, é uma coisa maravilhosa. Mas também essa ansiedade, né, dos pais, porque às vezes as coisas não acontecem dentro desses marcos, né? E que não é para os pais se culparem por nada. Verdade. Tem algumas questões, acho que fisiológicas, inclusive, né? Até de outros problemas que podem. Então, assim, o negócio é observar, né? E se tiver qualquer dúvida, procurar um profissional. Exatamente. As mães perguntam lá, que é devo me possível- preocupar? Não. Deve agir, né? Agir, procurar um profissional, né? E saber que você procurando esse profissional, esse problema vai se resolver, Claro. né? Então, assim, até dá um quentinho aí no coração das mães que ficam muito ansiosas, Eu né? acho que quando a gente faz esse tipo de pergunta é porque a gente já tá desconfiando de alguma coisa. Porque eu não perguntaria isso pra você, entendeu? Porque eu sei que a minha filha tá no tempo dela e tá falando e eu tô entendendo. Você também não. Então, quando a gente vem com esses questionamentos, é porque Exatamente. alguma coisa lá no fundo falo a gente assim, sente né? que Quando tá... que a gente sabe que tem que levar a criança na fono? Então, assim, quando tá fora dos marcos, quando a criança, você tá vendo que ela tá incomodada com aquilo, tá impactando no comportamento, na escola, e quando o seu coração de mãe diz que tem alguma eu coisa acho ali. mais A gente forte. Né? sente, Então, eu acho que a gente precisa ouvir muito o que as mães têm a dizer, né? Eu falo que ninguém conhece mais essa criança do que a mãe dela. Porque a gente escuta também muito assim, mas não se importa com isso não. Daqui a pouco, com 2, 3 anos, tá tudo igual. Todo mundo tá falando, tá tudo certo. Só que, cara, 2 anos para uma criança, 2, 3 anos, é muita muito. coisa. E outra, eles interagem muito mais com a fala, com outras crianças. A socialização deles no colégio, em qualquer ambiente, é muito Impacta melhor. muito, né? Um atraso de fala. Impacta no sentido de, assim, da comunicação, da socialização e também no psicológico da criança, né? Falando sobre o psicológico, até é uma pergunta aqui que eu separei para você. É comum o trabalho da fono junto com o psicólogo, que seja integrado esse trabalho? Como que funcionaria, assim, até se for diagnosticado algum outro tipo de problema, enfim? Então, aí vai depender do resultado da avaliação. Eu falo que tudo que vai nortear o nosso trabalho é a avaliação da criança. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é uma boa avaliação. E ali a gente vai ver o que está prejudicado, qual que é a maior dificuldade dessa criança, né? Então, ela tem uma dificuldade sensorial? Bom, então a gente vai precisar de ajuda de uma TO. Aí ela tem uma dificuldade motora? Bom, então talvez uma psicomotricista nos ajude. Aí ela tem uma dificuldade de comportamento, ela tem uma dificuldade nas questões, sei lá, é ansiosa demais, é agitada demais, então a psicóloga vai nos ajudar. Ela tem uma dificuldade de fala? É a fono que vai cuidar. Então tudo isso vai depender do que essa criança traz pra gente, né? Então, é uma criança que tá com dificuldade de comportamento e não fala. Bom, vamos começar com a fono, porque às vezes a questão do comportamento é porque ela não fala. Muitos relatos acontecem, né? Eu faço muito atendimento escolar, então o paciente veio para mim, a gente começou a atender e eu preciso ir na escola, entender como é que tá, dar uma ajuda aí para essa professora. E os relatos, assim, a grande maioria nossa, melhorou muito o comportamento, porque antes ele batia, ele mordia, mas agora ele fala e não, né, melhorou o comportamento. Porque antes a ferramenta de comunicação que essa criança tinha era o bater e morder, porque ele não tinha outro jeito, ele não fala. Então ele quer o brinquedo, ele vai arrancar o brinquedo. Ele quer chamar a atenção, ele quer que a professora atenda, ele vai tacar a coisa no chão, né? Porque é a ferramenta que essa criança tem. A partir do momento que a gente instrumentaliza, ou seja, que ele consegue ter outra ferramenta, ou seja, que ele está falando, ele vai usar isso de outra forma. E aí melhora o comportamento. E aí a psicóloga não precisou entrar, né? Então a gente vai vendo aí qual é a demanda e vai encaminhando para o profissional que precisa. Uma outra questão sobre as trocas de letras, né? Até quando isso é normal, né? Assim, das crianças trocarem letras ou, enfim... Vai depender da troca, né? Então, tem trocas que são esperadas de acordo com a faixa etária e tem outras que não são mais, né? Então, a partir dos 4 anos, a criança tem condição de fazer todos os sons, né? E aí, a gente precisa avaliar
Os últimos, os mais difíceis que a criança fala, são os R's, né? Então, é o R. E aí, o R tem 4 sons diferentes. Tem o R de rato, que é o mais fácil, que é lá atrás na garganta. Mas tem o R de porta, tem o R de barata, tem o R de prato, né? Então, são 4 sons diferentes aí para a criança aprender a fazer. E são os mais difíceis, né? Esses R's e os grupos. Então, planta, Cláudia, né? O grupo L e o grupo R. Esses são os mais difíceis. Então, até os 5, esses aí. Os 4, ele consegue fazer todos. Então, se tem algum som que tá diferente, com 4 anos já pode procurar. Então, eu não gosto de esperar muito depois dos 4. Por quê? Porque a criança já vai se alfabetizar. E aí, ela vai escrever do jeito que ela fala. E se ela fala com troca, a gente pode comprometer aí a parte de alfabetização, né? O Bento, ele fala assim, algumas vezes, ele fala assim, com um pouco da língua, como se a língua fosse presa, mas eu já fui na pediatra desesperada, né? Será que meu filho tem a língua presa? Aí, porque ele não fala com frequência. Às vezes sai um negócio assim preso, sabe? Aí ela fala, não, é normal, é tranquilo, ele tá aprendendo a falar, desenvolver, não sei o quê. Aí aquela foi doida, né? Eu fiz essa pergunta. E é tão importante isso, porque hoje ensinar a escrever mudou. Antigamente a gente aprendia o B com A é Bá, né? O L com A é Lá. Hoje não. Hoje eles fazem a leitura por interpretação. Eu sofri com a minha mais velha, entre aspas, para isso. Porque eu não consegui entender. Porque eu aprendi B com A é Bá. E aí você vai juntando. Não, assim. Aí eles dão e eles mandam as crianças escreverem conforme eles estão em ditado. A Maria foi para a escola. Então ela escreve como ela acha que ela está... Então, se ela fala errada, ela vai escrever errado. Então, é importante de pequenininho. Errado é maior, né? Então, por isso que a gente, com 4 anos, eu já gosto de já organizando esse inventário fonético para chegar lá na alfabetização e não ter troca nenhuma. Doutora, quando a Camila falou sobre a língua presa, eu queria que você explicasse quando que a criança realmente tem a língua presa e quando não é. Tá. Então, língua presa. A gente tem, né, por regra aí, que todo mundo acha que língua presa é quando a criança fala sapo, sopa. Sabe quando a língua escorrega para frente? Então, o povo chama isso de língua presa. Não é. Língua presa não é isso. Isso é ceceio. Língua presa... Ceceio, né? Sapo, sopa, que a língua escorrega para frente, fica entre os dentes. Então, esse é o ceceio. Existe o ceceio fisiológico, que é provavelmente o que o Bento apresenta, né? Ele não tá sempre falando, ele fala uma vez ou outra. Então, às vezes, ele tá testando ainda. Essa coisa de falar, para ele é muito novo. Então, ele tá experimentando. Ele experimenta sons, ele experimenta palavra, ele experimenta jeito de colocar a língua. E tá tudo bem nesse começo, né? E lá em casa, ainda tem mais um negócio. Eu sou do norte e Eliezer é do sul. Então eu falo porta, paz, é tudo assim um sotaque. E o Eliezer é porta, sabe? O pai, a mãe, e eu é mamãe, papai. E o Bento é mamãezinha e papaizinho. Assim, ele fez o sotaque dele, tipo, ele fez o negócio dele. Já adaptou. Então, tipo, eu falo pra meu sogro e minha sogra querem a morte, que eu falo, dona Cida, agora aqui é Belém do Pará, o sotaque dele é totalmente meu. E olha, ainda tem isso de região, né? Você imagina, você ele nasceu por exemplo, aqui. Uma pessoa que te segue é lá do Rio de Janeiro e vê falando essa porta. E aí vai falar, pô, meu filho falou errado, né? E olha o Bento, ele tá falando porta. Então a gente tem que tomar cuidado até com os sotaques, cada um fala palavras diferentes. Eu sou bem tranquila quanto a isso, assim, porque é o que eu falo, lá no fundo do coração a gente sente que tá tudo bem. Certo, que tá tudo bem. certo. Doutora, só retomando, fala pra gente então qual que é essa diferença da língua presa e do ceceio. A língua presa, quando é que a língua tá presa? Quando o frênulo da língua, que é essa pelinha que fica debaixo da língua, que conecta, né? O chão, né? O soalho da boca, com a língua, pra língua não ficar solta demais. Então, essa pelinha, ele é curto. E aí, se ele é curto, a língua não consegue elevar. E eu não consigo fazer determinado som. E a língua presa atrapalha na produção de alguns sons da fala, atrapalha na amamentação, atrapalha na alimentação também. Então, várias coisas aí, né? E aí, a língua presa é isso, quando a língua tá, de fato, presa e não solta, no sapo, sopa, que escorrega para frente. É o frênulo que tá curto, né? Um frênulo encurtado, e aí a gente precisa fazer
a cirurgia aí de frenectomia, fazer o pique na língua. Quando o Bento era pequenininho, assim, bebezinho, ele teve logo no início, naquela primeira semana que o bebê não sabe mamar direito ainda e a gente perde aquele pezinho e tal, nós fomos acompanhados por uma pessoa de amamentação e tal, e naquele momento ficou na dúvida se o Bento ia precisar fazer esse cortinho ou não. Aí eu fui na pediatra, a pediatra, que a gente tem muita confiança, a doutora Marina Henriques, ela falou, olha, realmente esse freno aqui não vai fazer a menor diferença, tá tudo normal aqui, não precisa fazer, se precisasse eu era a primeira pessoa que ia te falar, olha, vamos lá, eu vou te indicar uma fono, E aí eu perguntei pra minha pediatra, perguntei pra minha irmã, que é ortodontista, fizemos várias sondagens, assim, aí a gente resolveu não fazer. E ele foi assim, foi uma questão de adaptação mesmo. Uma semana depois ele já estava mamando bem, pegou peso e sempre mamou peito, até hoje mama bem, assim, e aí deu certo. Mas hoje nas maternidades já estão olhando isso. Então tem o teste da linguinha, né? O teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste da orelhinha, e agora tem o teste da linguinha nas maternidades para ver, de fato, essa questão do frênulo. E essa questão da criança falar desse jeito que você até exemplificou, né? Tipo sopa, que fica, né? Faz esse barulhinho. O porquê que a criança fala assim? Algumas crianças. O meu filho falava assim e minha filha não. Depois, naturalmente, ele parou de falar assim. Aí tem esse ceceio que a gente chama de ceceio fisiológico, que a criança está adaptando, está aprendendo ali como é que é a postura da língua. Então, isso sumiu e está tudo bem. Quando isso persiste, é porque a língua está numa posição errada, ela tem um tônus errado, é uma inadequação aí da postura da língua durante a produção dos fonemas. E aí a gente precisa avaliar para ver se é tônus, se é postura, e também para ver se em outra função também não está ruim. Porque eu falo que para falar a gente pega emprestado órgãos de outras funções, né? Então a gente usa a língua também na hora de mastigar, na hora de engolir. Então, às vezes, essa língua está na posição errada na hora de engolir também, na deglutição. E isso atrapalha toda aí a organização dessa musculatura, joga os dentes para o lugar errado e acaba desorganizando aí todas as estruturas orofaciais. Aí precisa cuidar. A minha filha mais velha teve frênulo, mas eu só descobri com 7 anos. E eu não conseguia amamentar ela porque me machucou demais, né? Mas na época, isso há 11 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de consultora, o pediatra não viu, a minha ginecologista, que eu amo, que eu super confio nela, eu levava lá chorando, porque meu sonho era amamentar. Eu fiquei arrasada. E aí, passou-se os anos, ela nunca teve problema de fala, minha mais velha, sempre falou muito corretamente. Esses dias até achei um vídeo dela na idade da Alice hoje, ela falando corretamente, falando inclusive no plural, que era muito diferente. Hoje eu sinto essa diferença da Alice com ela. Porém, com 7 anos, o dentinho dela começou a ficar afastado, porque o frênulo dela foi em cima. Do lábio. Diastema no dentinho, né? Isso. E aí a dentista olhou pra mim e fez, você amamentou? Aí eu fiz, não consegui. Ela, aqui é a questão. E aí teve que cortar, mas cortou muito. Cortou muito, assim, a cirurgia. E o frênulo do lábio, né? O frênulo do lábio não atrapalhava pra fala. E eu só percebi por causa do dente. Olha. Não foi pela fala, não me toquei pela amamentação, porque foi uma coisa que não sabia, não fui instruída para isso. E aí, depois que os dentinhos começaram a se afastar, e ela até hoje fala super bem, super corretamente. Então. Doutora, eu queria que você falasse 5, não pode dizer, não vamos falar em erros, mas 5 coisas que os pais não devem fazer em relação à linguagem, assim, não sei se tem mais, se você quiser falar mais ou menos, tá? Falei 5 porque foi um número que veio na minha cabeça. Tá. Então, primeira coisa que eu acho que é não conversar com a criança se ela ainda não fala. A gente tem essa coisa de não falar com a criança porque ela não vai responder, mas a gente precisa conversar com a criança. A criança aprende a falar por imitação, né? A gente aprende a conversar conversando. Então, vamos conversar com a criança, vamos mostrar as coisas para ela, vamos narrar, se ela ainda não fala nada, vamos contar o que está acontecendo, vamos nomear, vamos inserir essa criança no mundo aí dos falantes, né? Outra coisa, não dá espaço para a criança falar, né? Dá demanda demais. Então, quando a gente está ensinando e estimulando a criança a falar, a primeira coisa que a gente faz é perguntar. Que cor é essa? Olha a vaca. Cadê a vaca? Pega a vaca. Que cor que é a vaca? Como é que a vaca faz? Cadê o gato? Olha o gato. Né? E a gente fica falando e não dá espaço para a criança responder. Isso também nos atrapalha muito, né? Tela.
uma coisa que a gente não falou aqui, mas eu acho que atrapalha demais, porque na tela a gente não tem interação, e para falar a gente precisa de interação, né? Então a tela nos atrapalha nesse sentido. A criança fica ela e ela sozinha com uma máquina que tá, às vezes até me fala, não, mas tem vídeos educativos que fala alguma coisa e a criança responde, mas é igual para todo mundo. Se a criança responde, se a criança não responde, o desenho vai responder do mesmo jeito. E aí não vai ter um feedback adequado, né? Então tela também nos atrapalha. Quantos já que eu falei? Você pode falar quantos você quiser. Vamos ver, chupeta, mamadeira também atrapalha, a chupeta desorganiza as estruturas aí de fala, né? Então a gente precisa tomar cuidado também com as chupetas e com a mamadeira. A minha chupa chupeta. E aí, quando ela vai falar, a gente fala, não tô entendendo o que você tá falando. Tira a chupeta. E ela sabe. E aí depois, aí ela vai... o que você falou? Não entendi. Então ela já entende, ela já fala isso. E a gente tá eu tento ao máximo tirar. Na escola ela já não fica. Perfeito, eu acho que é isso, né? Use com moderação. Eu acho que é tudo assim, né? Não é que não Um pode equilíbrio. usar a tela Bento, nunca. Pode, vamos, pegou chupeta, né? mas Pero em não compensação a tela... O Bento não pegou chupeta. Ele mama até... Faz o meu peito de chupeta, né? Até hoje ele mama muito, né? Sai leite, tudo, mas é uma questão mais emotiva, mais de carinho e tal. Pra dormir, ele pega o peito e tal. E qualquer acordadinha na noite, ele pega o peito. Então, a gente acredita também que tem essa questão não tive a chupeta, mas em compensação tenho o ônus da situação, né, toda. Mas em compensação, acho que também a chupeta ajudou, a não ter a chupeta ajudou muito esse processo de fala dele. E a questão da tela, por exemplo, nós damos, né, um pouquinho de tela na hora. A gente diz assim, que a gente sabe que a gente tá errado, né? A gente dá um pouquinho de tela na hora de comer. Porque o Bento, ele é muito ativo, muito, muito ativo. E desde bebezinho, desde a iniciação da introdução alimentar, com 6 meses, a gente tinha muita dificuldade de deixar ele ali na cadeirinha de alimentação. Então, foi aí que a gente começou a introduzir. Só que eu acho que a questão da tela é mais assim... não que a tela atrapalha, mas eu acho que a questão o tempo que ele fica na tela... os pais, assim, que dão muita tela, né, no caso para criança, eles, vou deixar na tela, achando que a tela vai ajudar em alguma coisa, e não ajuda, e aí não a estimula. Não, dá a tela e não estimula. Eu acho que se você der a tela, tem que ser um tempinho ali bem reduzidinho, pelo menos isso funcionou muito em casa, a gente dá um pouquinho de tela, e quando acabou, não tem negociação, acabou. Entendeu? Acabou, aqueles 20, 30 minutos do almoço e da janta e tchau, acabou. E ele ama. Dá até dó de tirar, porque é só aquele tempinho. Mas ele, mamãe, desenho, mamãe. Mamãe, por favor. Aí ele é louco por aquele McQueen, né? Dos carros. Ai, gente, eu não aguento mais esse McQueen. Até na praia, na areia, ele roça o carro. Então ele, McQueen, mamãe, um pouquinho do McQueen, mamãe, por favor. Aí, sabe assim? Então você fica assim, ai meu Deus, e agora, né? O coração fica destraçalhado. Né? Aí a gente que errou de acostumar nesse período, né? Mas agora pra tirar é tão complicado, porque ele já se acostumou tanto e tá dando certo, porque ele não é viciado naquilo, entendeu? A gente dá assim, eu vou dar um remédio, eu vou fazer uma inalação. Aí eu deixo, então, em entendeu? Alguns momentos, é isso que eu acho. É tudo com moderação, igual a chupeta. Não é que é proibido, mas vamos ver lá o horário, não vamos deixar de chupeta o dia inteiro na boca da criança, não vamos falar de chupeta, usar só para dormir. Enfim, a gente vai organizando isso para fazer com que os efeitos ruins sejam os menores possíveis, né? Então, a mesma coisa a tela. Não pode nunca usar tela? Gente, 2022. A criança praticamente nasce de celular na mão já, né? Então, assim, pode, mas assim... Com moderação, né? Pode, pero não mútil. Uma coisa muito legal que eu até falei com a Vivi, a Loli tem um brinquedo que é aquele de montar. Ela troca fácil. Eu já percebi isso, que ela é muito lúdica. Então, ela troca fácil uma tela por um brinquedo. Mas brinquedos que façam ela... se interessar. Pensar. Ela não gosta, por exemplo, de boneca, que a boneca fica ali estática. Eu já percebi isso. Ela gosta de carrinho. Ela adora aquele de montar, que a gente fala, filha, vamos montar um prédio. Aí ela, prédio, mamãe? Eu, prédio. Aí ela, pai, não monta nada. E cria uma história, né? Se envolve, né? Então, a gente precisa ter
esse tempo, essa paciência. E então, ela, por exemplo, eu falo, pega 5. Aí é nessas horas que eu vejo que ela faz 1, 2, ela conta até 10. Meu marido falou que ele começou a contar com 10, eu acho que ele tinha uns 10 anos. Ele falou, não sei. Eu falei, eu acho que você é diferente. Então, ela sabe as cores, porque vem umas cores primárias, vermelho, azul, amarelo. Então, ela já sabe todas essas cores. Então, eu acho que vai muito da gente ter disposição, né? E tá cansado, gente, tá cansado. Eu falo pra minha mãe, eu tô exausta. Ela, mas você agita a menina? Eu falei, mãe, não é que eu agito ela, é que é o momento que eu tenho com ela, eu vou sentar no chão e eu vou brincar, com certeza, com certeza. Eu vou brincar mesmo. Eu tenho a mais velha também, então a gente tem que aproveitar, porque passa tão rápido, gente. Aí ela, mãe, você devia chegar e já deixar a menina quieta, põe um pouquinho na televisão pra ir acalmando. Fiz, mãe... Não, lê um livrinho. O mais fácil nem sempre é o mais efetivo, né? O mais fácil. Mãe, eu não consigo. Vamos lá, deixa eu assim. E esse negócio de também contar as historinhas à noite também, acho que ajuda muito na fala. Doutora, isso mesmo que eu ia perguntar, sobre os livros, Sim. né? Fantástico, assim, amo estimular com o livro, e eu acho que o livro tem que fazer parte da rotina da criança. E o momento de dormir, para mim, é o perfeito, era o que eu usava na minha casa com o meu filho, né? Então, sempre na hora de dormir, a gente escolhia uma história, e eu lia a história para ele, aí ele lia a história para mim. E não li, ele tava só me contando ali do jeitinho dele, né? Porque ainda não lia, mas a partir das figuras ele ia inventando e construindo a história. E eles pedem sempre a mesma história. É fantástico. Eu tenho um vídeo do Bento acho que com 8 meses. Aí tem a hora do lobo que ele sopra, né? A casa dos porquinhos. E ele soprava. O lobo, não sei quem, sabe assim? Então, eles ficam envolvidos com aquilo, mesmo muito bebezinhos. Exatamente. E aí você tá estimulando vários aspectos aí, né? Então, sequência lógica, porque a história tem um começo, um meio e final. Esperar, né? Aguardar a vez do outro, porque um tá contando, o outro tá ouvindo. A interpretação, porque a criança tá compreendendo tudo aquilo que você tá falando. Fora o tanto de repertório que você apresenta pra criança, né? Com o livro. Então, eu acho incrível. Gente, o nosso tempo acabou. A gente se empolga falando, né? E queria agradecer a presença de vocês, foi o máximo. Doutora, muitíssimo bom. Obrigada. Acho que todo mundo também que está assistindo curtiu, porque é um assunto, né? É muito, assim, delicioso, na verdade, porque é ver um ser humano aprender, né? Eu acho que a linguagem assim, é uma coisa muito gostosa, né? De você. E quem não tem, né, esse ímpeto de sentar, de conversar, que às vezes é um pouco tímido, tenta descobrir isso dentro de você, porque é um universo maravilhoso, né? E as crianças precisam disso, né? Eu acho que é muito rico o que uma criança, o que um ser humano traz, né? Sim. E poder participar disso é fantástico. Ser mãe é maravilhoso. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Queria agradecer também, e queria também deixar um recadinho para todo mundo que tá, todas as mães que estão escutando, que se por um acaso você não se sentiu, ai, meu filho não faz nada disso, não sei o que, não se desespere. Tudo tem seu tempo, e sente para brincar com seu filho, se envolva. Ai, porque eu não tenho tempo. O tempo é agora, porque a pequena infância deles passa assim num sopro, é muito rápido, e tem que ser aproveitada com qualidade, né? De você sentar e escutar e brincar e tudo isso. Gente, obrigada. O podcast Gente de Quem é um patrocínio da Loli Brasil. Obrigada, Loli, aí por dar esse espaço aqui pra gente. Tá? E é isso. Foi incrível. Até o próximo. Até o próximo.